Oi gente, eu sou a Neide. A nossa receita de hoje é um salgado maravilhoso e perfeito para o seu faz e venda. Vou te mostrar passo a passo como fazer um salgado com uma massa leve, econômica e muito saborosa. E como não podia deixar de ser, tudo sem mistério nenhum. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para a nossa receita de hoje! E para começar nossa receita, eu vou colocar na panela um fio de óleo. Vou acrescentar 3 dentes de alho bem amassadinhos. Vou mexer e vou esperar dar uma leve dourada. O alho já está douradinho. Agora eu vou colocar uma cebola pequena. E meio pimentão pequeno. Agora é só mexer e esperar essa cebola dar uma boa murchada. A cebola já deu uma boa murchada. Agora eu vou colocar 170 gramas de molho de tomate, pimenta do reino a gosto, meia colher de sopa de sal bem rasa, meia colher de sopa de colorau. Agora é só misturar tudo. Vou abaixar o fogo e vou deixar no mínimo. Com o fogo baixo, eu vou acrescentar 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Ele foi cozido somente na água e sal. Vou misturar tudo e vou deixar no fogo mínimo por 2 minutos. O recheio já está no ponto. E olha que recheio lindo! E para ele ficar mais gostoso ainda, eu vou acrescentar 1 copo de requeijão. Esse copo é de 200 gramas. Esse requeijão vai deixar esse recheio bem cremoso. Olha que recheio lindo, gente. Fica super apetitoso. E o mais importante, ele tá cremoso, mas ele não está líquido. Agora eu vou apagar o fogo e vou reservar o meu recheio. Agora vamos para a massa do nosso salgado. Aqui eu tenho 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco. E aquela dica que eu falo para vocês sempre, ó. Nunca acrescentar o sal em cima do fermento. Por isso que eu misturo antes o fermento, o açúcar e o trigo. Se você colocar o sal diretamente em cima do fermento, ele vai inibir a fermentação. E a sua massa não vai ficar fofinha e não vai crescer. Agora que eu já misturei tudo muito bem, eu posso acrescentar o sal, que vai ser meia colher de sopa. E é só misturar tudo novamente. Vou abrir um buraquinho no meio. Vou colocar 1 colher de sopa de margarina bem cheia e 1 ovo inteiro. Vou misturar essa margarina ao ovo. A margarina, o ovo e o leite que eu vou usar, eles estão tudo em temperatura ambiente. Já misturei bem a margarina e o ovo. Agora eu vou colocar 100 ml de leite e 150 ml de água. E vou misturar tudo novamente. Vou passar a massa para minha bancada. E vou sovar essa massa por 10 minutos. E é muito importante você sovar a massa por 10 minutos. Assim você vai garantir que o seu salgado fica aquela massinha bem leve e bem fofinha. E sovar é muito fácil, ó. É só você abrir a massa e trazer de volta. E aqui não é para você acrescentar mais farinha de trigo à massa. Você só vai polvilhando quando precisar. Eu só preciso dessa camadinha fina de trigo aqui na massa para que eu possa abrir ela, ó. Então você vai polvilhando o trigo aos pouquinhos na bancada. Já sovei a minha massa por 10 minutos. E olha como ela fica linda. Fica super macia e ela não fica colando na mão, ó. Vou colocar a massa no mesmo potinho. Vou tampar e vou deixar ela descansando por 20 minutos. A massa já descansou por 20 minutos. E olha como ela tá linda, gente. Vou transferir toda a massa para a bancada novamente. Vou polvilhar a bancada. Vou fazer uma minhoquinha com essa massa.
E para você que não tem balança, você vai fazer a minhoquinha e vai medir 3 dedos para poder cortar a massa. Se você já tem a balança, é só pesar certinho 60 gramas. Cortando dessa forma, você vai deixar todos os seus salgados do mesmo tamanho. Vou pesar para você ver. 62. Agora eu vou fazer uma bolinha com a massa. Você fazendo a bolinha fica mais fácil para modelar o seu salgado. E olha como é fácil. Já coloco na bancada e dou uma leve achatada. Lembrando de sempre polvilhar a bancada com um pouquinho de trigo. E agora eu vou abrir a minha massa. Já abri minha massa e você vai deixando ela um pouco mais retangular. Não precisa ficar bem certinha não, mas fica mais fácil para o seu salgado. Agora eu venho com o recheio e coloco aqui, ó, bem na pontinha. Vou fazer um corte na massa da parte do recheio para frente. Depois eu cubro o meu recheio. E enrolo. Olha como ele vai ficar bem lindinho. E ele fica bem diferente. Vou untar a forma somente com óleo e é bem pouquinho. E vou colocando o salgado na forma. Lembrando, gente, de sempre deixar espaço entre um salgado e o outro, para que ele possa crescer. E aquela dica que eu falo para vocês, ó, forminha baixa. Com essa forminha baixa, o calor do forno vai ficar em todo o seu salgado e ele vai assar por inteiro. Vou fazer mais um para você ver. Aqui eu já tenho a bolinha, já dei uma achatadinha e vou abrir, ó. Já abri a minha massa e agora eu vou colocar o recheio aqui na pontinha. Aí você arruma para ficar todo direitinho, numa direção só. E venho dando os cortes. Já modelei os salgados, agora eu vou tampar com um paninho e vou deixar ele crescendo por 40 minutos. Meu salgado já cresceu e olha como ele ficou bem bonito. Agora eu vou bater uma gema com um pouquinho de óleo e vou pincelar essa gema em cada um dos salgados. Essa gema vai deixar o seu salgado bem douradinho. E por cima eu vou polvilhar gergelim, que fica a gosto, mas dá um efeito bem bonito. Agora é só levar ao forno para assar. Já deixei o forno pré-aquecendo por 10 minutos e vou deixar o salgado assando por 20 minutos na temperatura de 200 graus. O salgado já ficou pronto e agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. E olha como ficou lindo o nosso salgado. Olha essa massinha, gente. Super leve. E com um recheio cremoso maravilhoso. Com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 17,60. Renderam 15 unidades. Então, R$ 17,60 dividido por 15, cada um vai sair a R$ 1,17. A sugestão de venda é R$ 3,00. E você pode congelar esse salgado cru ou assado. Para congelar ele ainda cru, assim que você fizer a modelagem, você já leva para o congelador. Não deixe ele fermentar. E quando você for usar, você vai tirar ele do congelador umas 3 horas antes. Esse é o tempo necessário para ele descongelar e fermentar. E depois é só assar normalmente. E para congelar ele já assado, você vai tirar ele do forno e vai esperar ele esfriar. Quando ele estiver frio, você já leva para o congelador.
Quando ele estiver durinho, é só colocar em saquinhos e manter congelado. E na hora que for usar, você vai tirar uns 30 minutinhos antes de levar ao forno. E a validade desse salgado, tanto congelado já assado ou com a massa cru, é 30 dias no congelador e 90 no freezer. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!